Quem é Jesus que o vento obedece? Obrigado a você pela presença, pela sua paciência, pela sua audiência. Eu sou o Daniel Lonato, ainda gripado. Os que toca o leproso e devolve a vida aos que estão sós. Quem é Jesus que senta? Caríssimos e caríssimas, obrigado a vocês pela audiência, pela paciência, pela vossa presença, pela vossa caridade em nos ouvir pela manhã. Lamento, a gente ter perdido o telefone ainda, pagando, mas louvo a Deus pela graça da vida, e eu quero já convidar você a praticar solidariedade, não comigo, mas com todas as famílias que perderam seus móveis, estão com as suas casas cheias d'água. Vocês sabem, na última semana, na Baixada Fluminense, onde eu resido, teve um sério problema com a enchente, E aí teve famílias com a casa toda tomada por água. Meu caso não tem nada a ver, é coisa simples de resolver, mas uma família inteira perdendo a sua casa devido às chuvas é algo que nós devemos tomar cuidado e ter coração para com isso. A Diocese de Nova Iguaçu lançou um SOS, então entre em contato com a Diocese, lá via site da Diocese, ou mesmo através das redes sociais da Diocese de Nova Iguaçu, tem lá a chave Pix, da Caritas Diocesana, para poder ajudar, quem puder ajudar no Brasil inteiro. A gente também hoje quer olhar para o Evangelho. Eu ia comentar sobre o Trump um pouquinho, quando eu vi o texto aqui sobre o imigrante, eu lembrei do Trump, com a polícia dele lá, o Waze, a gente sempre coloca isso porque há uma política clara de perseguição ao pobre no mundo de hoje. Hoje, quando a gente reflete Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, é um texto forte do Evangelho. É aquele trecho em que Jesus fala do juízo final e declara que o critério definitivo será este: tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, era estrangeiro, atenção, e me acolheste. Estava nu e me vestiste. Estava sem casa agora, com algumas famílias nós estamos vendo, você me ajudou durante a campanha da paternidade, está aí acontecendo, Estava doente, me visitastes. Ou seja, às vezes nós falhamos na visita aos doentes. Estive preso, não te chamou de outros nomes, mas foi visitar. Mateus 25, 35 ao 36. Estamos vivendo em um tempo em que as notícias nos atravessam todos os dias. Guerras prolongadas, guerra da Ucrânia, guerra lá no Israel, a faixa de Gaza, as guerras na África, os conflitos aqui no Rio de Janeiro mesmo, os conflitos polícia e tráfico, ainda geram ondas de pessoas que fogem, que são refugiados pelo mundo. As mudanças climáticas aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, a chuva aí que nós tivemos aí no final de semana, e afetam principalmente as comunidades, os mais pobres, os lascados. Em várias cidades brasileiras, sem falar aqui em Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Caxias, aqui a diocese vizinha, ou seja, cresce o número de pessoas em situação de rua. Sistemas prisionais que seguem aumentando o número de presos e cada vez mais superlotado. Aquele discurso de alguns aí, temos que botar o preso na cadeia, como se prisão curasse alguns problemas. Hospitais públicos que têm sobrecargas, você vê aí hospitais que você fica lá 3, 4 horas por causa de um atendimento, e às vezes, um caso que eu peguei de um hospital que eu estive, a pessoa chegou 7 horas da manhã, era 10 horas da noite, a pessoa não estava lá ainda. E ao mesmo tempo, também assistimos ao aumento, literalmente, de renda e a naturalização da desigualdade, a famosa meritocracia. Diante desse cenário todo, que o texto de hoje, Mateus 25, 36 ao 46, vai nos iluminar. Esse texto que aparece lá no Evangelho de Mateus, e também ele é proclamado para a gente no final do ano litúrgico, e na primeira segunda-feira da Quaresma, é uma lente
que nos ajuda a interpretar o nosso comportamento. Não é só fazer jejum, não é só dar esmola, não é só oração na quaresma. Quaresma também envolve caridade. Jesus inicia dizendo, o evangelho de hoje, quando o Filho do Homem vier em sua glória. Ele retorna essa imagem do Filho do Homem lá de Daniel 7, 13 ao 14, onde o Filho do Homem recebe o poder depois da queda do império violento. Isso já é uma mensagem muito forte. Nenhum império é eterno. Nenhuma estrutura injusta é definitiva. A história de hoje que nós tivemos o Império Romano, o Império Babilônico, o Império de Alexandre o Grande, o Império Persa, né? Os impérios em si, todos caíram. O Império Otomano, tivemos a grande União Soviética, né? Com a sua, vamos dizer assim, a sua comunidade de países. E o próprio Estados Unidos hoje está aí sofrendo, né, as consequências da sua política interna. Há uma dimensão ideal e coletiva para nós. Isso nos obriga a pensar também na responsabilidade que devemos ter com o outro, a responsabilidade social e política. Não basta dizer, não, vou dar o dinheiro para a igreja, vou ajudar a comunidade, mas você também é chamado a cuidar. A palavra de Deus, ela não é individualista. Desde o Gênesis, lá no capítulo 4, versículo 9, quando Caim é perguntado onde está teu irmão, e ele responde para Deus, foi eu o guarda do meu irmão? A resposta de Deus era implícita. É sim. E a criatura aí, ela tem uma preocupação. Jesus não pergunta quantas vezes alguém rezou, quantas missas você foi. Ele não pergunta quantas vezes você rezou o texto. A pergunta que ele faz é se você o enxergou na pessoa desses 4 aspectos: no preso, no doente, no nu, né, nos 6 aspectos. No cara que estava com fome, na pessoa que estava com sede e na pessoa que estava estrangeira na sua religião. Então, nesse aspecto que nós devemos encontrar Jesus. Não adianta a gente tentar encontrar Jesus somente nos aspectos que nos agrada, naquele Jesus vitorioso, glorioso, que uns e outros aí gostam de pregar. Jesus deixa bem claro hoje, tudo que fizeste a um destes pequeninos, foi a mim que fizeste. Aqui está o ponto central do evangelho de hoje. Jesus, ele não se identifica com o presidente do país X ou Y, não se identifica com o rei, não se identifica com o empresário, meritocracia, mas com o derrotado, com aquele que fracassou, com aquele que não conseguiu atingir a meta. E aí Jesus deixa bem claro isso lá no capítulo 4, versículo 20 de 1 João, quem não ama seu irmão, que vê, não pode amar a Deus que não vê. Aí eu lembro novamente do nosso irmão Leonardo Boff, quando ele falou aqui em Nova Iguaçu, na Diocese, Nova Iguaçu, no encontro que teve aqui com a gente, se você não enxergar o seu próximo como seu irmão, dificilmente você será cristão. Não dá para ignorar a dor do outro. Não dá para ignorar a dor daquele que sofre a falta da dignidade. Esse é o desafio quaresmal. Em tempo de campanha da fraternidade sobre moradia, onde alguns querem sabotar, querem fazer uma espiritualidade individualista, nós somos convidados, sobretudo nesse tempo de enchente, a olharmos de verdade para as famílias que estão com as suas casas cheias de água, para que possamos enxergar Jesus de verdade, para celebrarmos a quaresma com dignidade e amor. Deus nos ajude e nos abençoe. Eu sou Daniel Nonato. É caminho, verdade, Senhor. É pão repartido na mesa. É água viva no deserto da dor. Tive fome e me destes de comer. É justiça, é graça.
graça e amor. Quem é Jesus que nasce pequeno numa manjedoura sem lugar, que cresce no chão da Galileia